Olá, meu caro estudante, seja muito bem-vindo. Vamos resolver alguns exercícios sobre a primeira lei da termodinâmica. Muito bem, pessoal, seja muito bem-vindo. Eu sou o Guilherme. Hoje nós vamos discutir alguns exercícios a respeito da segunda lei da termodinâmica, mas de acordo com a abordagem das transformações gasosas, né? Adiabática, isocórica, isotérmica e isobárica. Todos os exercícios que eu estou resolvendo aqui estão disponíveis para você nesse material que está na descrição desse vídeo. Então, se você quiser acompanhar, fique à vontade, basta você acessar. Vamos para a resolução, então, dos problemas. Muito bem, o primeiro exercício diz assim: um gás ideal é submetido a uma compressão extremamente rápida, de tal forma que a troca de calor com o meio externo é insignificante. Então, ó, troca de calor insignificante e pode ser desconsiderada. Então, aqui ele já está passando uma informação muito importante. Ó. Aqui ele já está te dizendo que o calor trocado com o ambiente externo é zero. As afirmações seguintes se referem à situação relatada, assinale a que for correta. Então, o que ele está relatando aqui para nós? Um gás ideal é submetido a uma compressão muito rápida. Compressão rápida quer dizer que, se é uma compressão, quer dizer que, vou trazer essa informação para cá, o volume, isso é importante. Se é uma compressão, o volume diminui. Você tem um recipiente que está sendo comprimido. Um agente externo está empurrando esse gás para dentro, está espremendo esse gás. E isso é muito rápido de tal forma que não há troca de calor. Então, do que a gente está tratando aqui? O que é essa situação? Essa situação é uma compressão. Por que é uma compressão? Porque o volume diminui. E além de ser uma compressão, ela é uma compressão adiabática. Por que é adiabática? Porque o calor trocado é zero. Então, veja a importância de você conhecer a definição das palavras, o significado correto das palavras aqui em cada caso, tá? E veja também como que no enunciado ele vai te passando informações que você vai traduzir em valores. Ele não disse que Q é igual a zero, mas ele falou que a troca de calor com o meio externo pode ser desconsiderada. Então, Q é igual a zero. É isso que ele falou. Muito bem, se a gente tem uma compressão adiabática, ou se a gente tem uma transformação adiabática, vamos sempre lembrar da primeira lei da termodinâmica, que é o que a gente está abordando aqui, ó. Que do calor que é trocado com o gás e o seu meio externo, uma parte desse calor pode ser aproveitada como energia interna e a outra parte pode ser aproveitada em forma de trabalho. O gás pode realizar trabalho. Se o calor é zero, porque a transformação é adiabática, se esse cara aqui é zero, qual a conclusão que a gente chega? Que a variação da energia interna do gás é igual ao oposto do trabalho. De maneira objetiva, qual que é o significado disso daqui? O significado disso daqui é o seguinte: olha, se você tem uma transformação adiabática, todo o trabalho que for realizado pelo gás vem às custas da sua energia interna. Ou seja, vamos lembrar também que a energia interna tem a ver diretamente com a variação de temperatura. Variação de energia interna tem a ver com a variação de temperatura. Então, energia interna aumentar quer dizer que o gás esquentou, energia interna diminuir quer dizer que o gás resfriou. Então, o que quer dizer essa relação aqui? Essa relação quer dizer que todo trabalho que o gás realizar virá às custas da sua energia interna. Ou seja, se o gás se expandir, realizando um trabalho positivo, quer dizer que o seu ΔU terá um sinal negativo, ou seja, ele vai resfriar. E se o gás sofrer trabalho, for comprimido no sentido inverso, o trabalho vai ser negativo, e o negativo do negativo vai dar positivo, o ΔU vai ser positivo, indicando que o gás vai esquentar. Então, se o trabalho for positivo, gás expandiu, consequência, temperatura diminui. Se o trabalho for negativo, gás comprimiu, temperatura aumenta. Essa que é a ideia. Neste exercício aqui, neste caso, o volume claramente diminui. Se o volume está diminuindo, quer dizer que o trabalho é realizado sobre o gás. Ou seja, isso aqui, ó, essa parcela aqui, ou seja, essa parcela aqui todinha, tudo isso aqui vai ser menor do que zero. Tudo isso vai ser negativo. Se tudo isso aqui vai ser negativo, a conclusão que a gente chega é que o lado de cá tem que ser maior do que zero. Isso aqui tem que ser positivo. Tá? Então, em resumo, né, resumindo essa conversa toda aqui, o que isso quer dizer?
Se o volume diminui, o gás está sofrendo trabalho, a energia interna ΔU aumenta. Se ΔU aumenta, o gás aquece. Esse aqui é o resumo da conversa, tá certo? Aqui eu já deixo uma observação, tá? Fazer essa análise pode ser muito complicado num primeiro momento, tá? Às vezes, para você enxergar isso de cara, não é algo muito trivial, mas faça por etapas. A primeira parte dessa etapa é você enxergar que a transformação é adiabática e que é igual a zero. Uma vez que você zera esse termo, você pode escrever a equação ou desse jeito, ou você pode escrever a equação desse jeito aqui, ó. Trabalho igual a menos ΔU, tá? Você pode escrever dos dois jeitos, tanto faz. Mas o que é o importante aqui que você tem que chamar, que você tem que ter atenção? Esse sinal negativo. Se esse sinal negativo aqui está dizendo o quê? Se um for positivo, o outro vai ser negativo. Esse aqui tem a ver com o quê? Aumento de volume ou diminuição de volume. E esse aqui tem a ver com o quê? Aumento de temperatura ou diminuição de temperatura. Essa aqui é a ideia. Bom, vamos ler as alternativas e ver qual delas que melhor responde ao que a gente está procurando. Letra A. O volume do gás aumenta? Impossível. Impossível. Essa daqui já está errada. Por quê? Porque ele começou falando que é uma compressão. Então isso aqui não pode ser verdade. Letra B. O volume e a pressão do gás diminuem? Bom, isso aqui pode te dar um pouquinho de dúvida. Por quê? Porque você está falando assim, ó, o volume diminuiu, porque é uma compressão. Beleza. E a pressão também diminui? Pensa no seguinte, você está diminuindo o tamanho do espaço que você está dando para aquele gás. Tá certo? Você tem o gás num recipiente. Você está diminuindo o tamanho do recipiente. Qual que é a tendência da pressão ali dentro? Você está aumentando a pressão sobre ele ou você está diminuindo a pressão sobre ele quando você está apertando? Você está aumentando a pressão sobre ele. Então, o volume diminui, beleza, mas a pressão diminui? Não, não faz o menor sentido. Então, essa daqui também está errada, porque a pressão não diminui. Letra C, a temperatura do gás diminui? Bom, vamos lá, né? Aí a gente tem que fazer essa análise que a gente fez aqui. Se o volume diminui, ΔU aumenta. Se ΔU aumenta, o gás aquece. Temperatura diminui? Não, não pode ser. Letra D, a energia interna do gás aumenta. Perfeito. ΔU aumenta, a energia interna do gás aumenta. Resposta correta, então, letra D, tá aqui. E letra E, há trabalho realizado pelo gás sobre o meio externo. Por que essa afirmativa aqui está errada? Olha só o que ele está dizendo. Há trabalho realizado pelo gás. Não é realizado pelo gás. É realizado sobre o gás. Como é que eu sei disso? Porque é uma compressão. Se é uma compressão, alguém está espremendo, um agente externo está espremendo. Certo?